e pular. Quando você pula, ele obviamente já ignora todos os sinais. Se você quiser definir algum sinal de saída e de compra, você pode definir. Você pode definir aqui. Mas se você quiser entrar e sair apenas pelo Take Profit Stop Loss, basta pular a etapa e você virar já para a parte dos limites do robô. Estamos chegando ao final já, o vídeo já está bem longo, vou tentar acelerar um pouquinho. Limites do robô, aqui também acho que não tem muito segredo. Temos as metas, né? Referência à meta você pode desligar. Diária, semanal ou mensal, né? Mais uma vez, você também consegue definir isso aqui lá dentro do robô, as metas, então você pode sempre alterar. Você pode sempre alterar ela depois. O robô vem basicamente com os valores padrões até básico, né? Se for obrigatório vai aparecer a mensagem, mas aqui geralmente os valores já vem padronizados, você pode sair avançando, com exceção dos sinais, como eu já comentei, né? Porque sem sinal ele não vai fazer nada. Precisa definir sinal de entrada e saída. Então aqui, o que seria isso aqui? Meta de ganho. Isso aqui é bem óbvio, né? Qual o valor que ele vai parar de operar. Meta de ganho e limite de perda. Rebaixamento e recuperação eu falo já. Meta de ganho e meta de limite de perda. Além disso, nós temos a opção de encerrar durante um trade, né? Sim ou não para ambos. O que quer dizer isso? Significa que se eu deixar desabilitado como não, ele vai ler apenas operações encerradas. Ou seja, ele fez uma operação, acabou a operação, não está posicionado, então aí ele contabiliza aquela operação. Aí seja meta o ganho. Então, se atingir a meta de ganho e ele tiver não, só vai com as operações finalizar. Se eu colocar durante um trade, significa que ele vai estar verificando durante um trade. Então, tá lá, a operação não encerrou, não atingiu os alvos, tá rodando. Se pegar o saldo de todas as operações fechadas, mais da operação que está em andamento e bater a meta que você definir como sim, então durante um trade ele vai zerar o trade. E não vai operar mais naquele dia, ou por semana, ou mês, depende de como você configurar aqui. Então você tem a opção tanto de meta de ganho, como limite de perda. Você pode configurar ambas separadas ou deixar desabilitado. Sempre que deixar zerado o valor de uma das referências, significa que você está desabilitando ela. Então independente que você esteja sim ou não, se você colocar zero, significa que ele vai ignorar, não vai parar pelaquela meta definida. Então, meta de ganho, limite de perda, acho que é bem claro, né? Rebaixamento, né? O que é o drawdown, né? O que seria o drawdown? O drawdown, ele é a diferença do saldo máximo alcançado na conta em relação ao saldo atual. Ou seja, vamos supor o que está acontecendo no dia. Vamos supor que você estava ganhando R$200 e perdeu 100. Então você ganhou, foi para 200, depois você está com 100. Então significa que você chegou a ganhar R$200 e perdeu 100. Ou seja, você teve um drawdown de R$100. Aí mesmo que você depois termine o dia em 300, 400, você ainda teve aquele drawdown de R$100. Né? Porque você estava em 200, depois caiu 100, mesmo que volte e subiu, ele ainda vai considerar um drawdown de R$100. Então isso é interessante para proteger. Você ganhou X de dinheiro, né? Vamos definir, e você começa a perder. Então quando ele começa a perder, você pode fazer com que ele pare de operar naquele momento. Já aqui no rebaixamento, ao contrário do meta de ganho e limite de perda, ele não considera as operações correntes, né? Somente as encerradas, né? Ele vai ter que encerrar o saldo máximo, tudo isso só depende das operações encerradas. Ele não lê as operações que estão em andamento, não tem essa opção ainda por enquanto. E gatilho. O gatilho seria o valor máximo, né? Tipo, você definiu lá um drawdown de R$100. Ele chegou em 200, depois de determinado horário dele estava com 100. Então ele teve um drawdown de R$100. Só que se você definir um gatilho e colocar, sei lá, um valor de 300. Ele chegou em 200, perdeu 100, teve um drawdown de R$100. Por mais que eu tenha definido um drawdown de R$100 e eu defino um gatilho de 250, ou seja, não chegou a acionar o gatilho, porque o saldo foi em R$200 depois dali. Quando o gatilho seria o valor de referência que ele vai passar a considerar o drawdown. Então,
certo? Ele só vai considerar que ocorreu um drawdown se o saldo máximo passar aquele 250. O saldo estava em R$200, perdeu 100, então não foi um drawdown de R$100? Foi, mas ele disse que o drawdown só vai recorrência um drawdown de R$100 se chegasse em 250. Agora ele foi em 250, depois caiu para 150. Aí sim, ele atingiu o gatilho de 250, depois teve um drawdown de R$100, né? Aí quando ele encerrar a operação, salvar operações encerradas, ele não volta a operar depois, porque atingiu o drawdown. Certo? Recuperação. Recuperação, ele é basicamente o inverso do rebaixamento. Ele é quando você está perdendo e depois recupera uma parte do dinheiro. Então eu vou seguir os mesmos valores como referência aqui. O que significa isso? Vamos supor que você começou o dia R$0 e você perdeu R$250. Então você está com menos 250 no dia. Depois, no determinado horário, você ganhou mais 100. Então você está com menos, só está perdendo 150. Então você teve uma recuperação de R$100. E ele atingiu também um gatilho de R$250. Então dá mínimo. De forma inversa, aí seria a recuperação. Se eu colocasse 250 e eu estivesse perdendo R$200 e depois estivesse perdendo só 100, significa que ele também tem uma recuperação de R$100, mas ele não atingiu o gatilho de 250. Então, são recursos bem interessantes. Mais uma vez, eles estão disponíveis também diretamente no Expert. Todas essas opções estão aqui. Então, no momento da configuração, vocês também não precisam se preocupar de imediato com isso. Vocês podem depois, porque o que vocês têm que focar é na implementação da estratégia de vocês. Uma vez funcionando a estratégia, aí vocês começam a pensar já em níveis de metas, aumento de posições, saída parciais, treino stop, essas coisas para ver se melhora ou piora, porque às vezes não melhora, na maioria das vezes acaba piorando a estratégia, certo? Mas vocês têm os recursos que é interessante para proteger a conta também, né? Se vocês tiverem um capital limitado, é interessante vocês habilitar essas opções. Então, seguindo, já estamos chegando no final. Então no final nós temos algumas opções aqui. Reposicionar stop loss no aumento a favor da operação. Vamos lá. Como temos uma opção que aumenta tanto a favor como contra a operação, obviamente o nosso preço de referência vai mudar, né? Então nós temos nosso preço de entrada lá definido pelo sinal, óbvio, o preço de referência, onde vai ser definido o stop e o take profit. Só que à medida que você vai colocando operações, aumentando, o seu preço de referência vai mudando. Aí vai pegando a média dele, né? Que é a média net, que é o preço ponderado. Quem não sabe o que é média net, que é o preço ponderado, que é o mesmo utilizando na conta net, né? Então, mesmo que você esteja operando na conta hedge, que esse robô ele é compatível com ambas as contas, ele vai calcular o preço net, né? E aqui, reposicionar o stop, porque se a operação está andando a favor, e ele está pegando operações a favor da operação, então seu preço médio ele vai ficando mais longe do stop, né? Mais próximo do take e mais longe do stop. Então, por isso que tem a opção de reposicionar o stop loss com aumento a favor da operação. Então, à medida que o preço vai ficando mais longe do stop, que vai pegando a operação aumento a favor, você pode também puxar o stop para manter a referência, né? Ou se você deixar habilitado como não, significa que ele ainda vai continuar pegando lá o valor de entrada inicial, né? Ou seja, ele não vai alterar, né? Isso também conta quando você estiver realizando a movimentação do trade stop, do break-even. É essa referência que conta. Lembra quando eu falei, quando dá 200 pontos? Sim, quando dá 200 pontos a partir da onde? Inicialmente do preço de entrada. Se o preço tiver aumento de posição, então sua referência já muda. Pode ser o preço de entrada, sim ou não. Se deixar habilitado como não, ele vai continuar pegando o preço de entrada e ignorando o preço médio. Se colocar assim, ele passa a considerar o preço médio, certo? Da mesma forma, temos a opção de reposicionar o take profit aumenta contra a operação. Por que contra a operação? Porque aumenta que ele vai andando contra a operação, o nosso
stop vai ficando mais próximo e nosso take vai ficando mais longe. Então ele não mexe no take, mas ele no stop, mas ele pode mexer o take profit, né? Também pegando referência como médio. Então eu posso fazer uma combinação de ambas ou não, certo? Movimentar o stop loss com base no preço médio. Temos movimentar o stop loss e movimentar o take profit. Esse é o nosso break even e o nosso trading stop, né? Ele vai usar um preço de referência, que vai ser o preço de entrada ou o preço médio que a gente define aqui. Tanto o stop loss como o take profit, ambos estão aqui. São algumas configurações adicionais. Essas configurações, todas elas que estão aqui, elas não são configuradas dentro do Expert, eles têm que ser configuradas aqui. Não é que são uma referência básica, que é para não trazer confusão durante o processamento do robô. Elas também estão pré-determinadas como sim, que é o recomendado, mas vocês, dependendo da estratégia de vocês, talvez seja interessante não deixar todos como sim, mas varia de cada um. Então vocês têm que conhecer a estratégia de vocês, não se for o caso, escrevam, assistam o vídeo, assistam de novo, quantas vezes acharem necessário até vocês entenderem o conceito, né, do processo de criação para vocês conseguirem criar. Porque o problema não tá, a plataforma depende da criatividade de você, do conceito de você de estratégia, né? Então não precisa de programação, é só de raciocínio, né? Imagina como fosse um jogo isso aqui. E temos aqui a opção de usar preço médio como referência das parciais. Ele também é da mesma forma que movimentar o stop loss e o take profit, que seria o break even, o trading stop, o trading profit. Nós também temos as saídas parciais, né, que a gente definiu que pode ser positivo ou negativo, mas elas também precisam de referência, pode ser o preço de entrada ou não, ou preço médio. No caso aqui, como marcando como sim, então a referência dela, à medida que o preço médio vai mudando, ela vai pegando um novo preço médio como referência, certo? Para as parciais. Então veja que tanto as parciais como trading stop, trading profit, take profit, stop loss estão como opções de ou médio ou preço de entrada. Todas essas são as duas opções. É sim para só. É sim para o preço médio e não para só preço de entrada. Simples. Aí temos duas mais configurações que são impedir sinal de saída na vela que gerou entrada e impedir sinal de entrada na vela que gerou saída. O porquê é interessante isso? Vamos voltando lá um gráfico. Vamos puxar aqui, mostrar. Lembra lá do que eu falei? Eu vou aqui nessa estratégia, já está em andamento do robô. Se eu colocar ele, beleza, vamos supor que eu quero mesmo que ele entre aqui sempre que fechar fora. Aí eu boto um alvo bem curto, o stop, o game, e pego o alvo. Perceba, pegou o alvo, mas o sinal ainda está sendo gerado na mesma barra. Então, pegou, ele entra. Aí pegou novo, acaba que fica irrelevante, ele está pegando o alvo ou não. Vai ficar sempre dando entrada na mesma barra, várias entradas seguidas, que às vezes não seria interessante. Só gastando cortar, se for o caso, ou spread. Não é interessante, é melhor você segurar uma estratégia do que ficar fazendo várias entradas na mesma, no mesmo ponto. E para isso eu coloquei esse recurso de impedir sinal na saída da vela que girou a entrada, ou seja, ele entrou nessa vela, ele vai impedir o sinal de saída. O sinal de saída são sinais que podem ser configurados lá nas estratégias prontas ou nos sinais, dos indicadores, só que isso não é válido para o take profit stop loss. O take profit stop loss são valores fixos. Então, se pegar, pode acontecer de pegar o take profit stop loss na mesma barra que gerou entrada, porque são os alvos fixos, então ele não faz relevância. Isso é interessante para evitar vários sinais contrários, né? Então, veja lá no exemplo que eu tinha dado de cruzamento de média, tipo cruzou, ficou indo cruzando. Subiu, comprou, voltou, vendeu, e fica nisso um tempão, né? Que isso não é interessante, dependendo da estratégia. Só que se você configurar aqui a opção de impedir que ela entre na mesma barra que saiu, talvez isso não aconteceria. Então ela cruzou para cima, então aquela volta ela seguraria pelo menos até o fechamento da barra para procurar o sinal de saída. Então eu acho que é um recurso bem interessante. E da mesma forma impedir sinal de entrada na vela que gerou saída, né? E também é interessante para os backtest, porque é ruim você atribuir várias entradas na mesma barra, tá? Na mesma vela de referência, principalmente se for em tipos gráficos muito curtos, porque isso induz a um erro grande no backtest.
não é recomendado. Então, quanto mais você evitar fazer isso, né, nunca entrar ou sair, porque os tiques são simulados, né? Então, não necessariamente aquilo aconteceu naquela mesma hora. Porque quando você colocar alvos muito curtos, então o passo sempre vai ficar gerando a mesma barra. Talvez não seja interessante, até para bloquear o sinal. Então, eu particularmente eu gosto de deixar todas as opções marcadas, mas vocês ficam à vontade para trabalhar da forma que achar necessário. Já nesses casos, vocês têm que conhecer a estratégia de vocês, porque essas opções mais, vocês têm que marcar aqui, não estão disponíveis diretamente no robô. São configurações internas que envolvem o processamento lá da base do robô, então por isso que eles não estão como opcionais. Só aqui nas configurações iniciais, certo? Já no processo de finalização, temos pequenos ajustes aqui. Temos a opção de enviar áudio para outro ativo, a opção de sim e não. Sim é a pergunta qual. Qual o que? Qual ativo? Isso é interessante também para quem deseja operar com Renko. Agora, vamos supor uma possibilidade. Eu estou aqui no gráfico do mini índice, mas vamos supor que eu quero, toda vez que ele rompeu, eu quero que ele para baixo, ele tá vindo para baixo, eu quero que ele compre dólar. Então eu posso fazer a leitura dele aqui no índice e enviar uma ordem lá no dólar, só que ele trabalhando aqui. Isso é possível, ou em ação, ou se estiver trabalhando com bola, eu vou negociar bola. Vou ficar no swing dele, vou botar o robô em cima do gráfico do índice, mas eu vou operar um lote pequeno no BOVA. E isso é possível também. Isso é possível, você pode configurar aqui. Então, quando você habilita essa opção, você tem que definir um ativo também, né? Obviamente, que é o chamado crossover. Também aqui tem um breve resumo. Se você colocar um ativo inválido, obviamente vai gerar um erro, você não vai conseguir inicializar. Mas, novamente, isso também é editável. Isso aqui é mais uma forma de vocês acompanharem as etapas do processo de criação. Mas voltando lá no arquivo do robô uma vez criado, vocês verão lá no início que vocês têm a opção aqui de crossover também, envio das ordens sim ou não e qual ativo você deseja. Simples. Para quem for operar com Renko, né, eu não conheço qual os Renko, mas eu acho que o Renko é disponível, que o Renko ele não é nativo do MT5. Então o que acontece é que o Renko ele é um robô que cria aquele gráfico, um robô que fica lendo o gráfico atual e gerando um gráfico artificial através do Renko. Então eu particularmente não gosto do Renko do MT5. Achei que seria interessante se ele existisse nativamente, mas não existe. A forma que existe é pela nativa e não dá para testar, né? Funciona porque ele, quando você coloca um robô, ele tá lendo o gráfico real. Então tá acompanhando o stick, tá processando o stick e tá gerando o gráfico. Então, uma vez gerados os gráficos em tempo real, são confiáveis, né? Se não perder muito stick, são confiáveis. Mas não dá para fazer isso fora do tempo real. Ou seja, não dá para simular backtest. E se não dá para simular backtest, eu não posso validar estratégia nenhuma. Como é que eu vou pegar uma estratégia e botar para rodar no Renko? Se eu não tenho nem como testar essa estratégia. Então não faz sentido eu querer operar. Mas tem gente que testa nenhuma coisa e quer operar outra, né? Achando que vai acontecer a mesma coisa. Eu simplesmente acho que isso não dá certo. Mas quem gosta de se aventurar, né? Quem gosta de se aventurar é seu livre e espontâneo risco. Então é isso. Então, para quem deseja operar tanto Renko como combinações de crossover, aí você basta definir como sim, escolher qual ativo você quer que a ordem venha. Aí você seleciona o gráfico que vocês querem operar. Então você joga lá o gráfico que quer que ele lia os indicadores, por exemplo. Joga ele no gráfico que você quer que os indicadores e define qual ativo você quer que as ordens sejam enviadas, que ele vai enviar a ordem para qualquer ativo que esteja disponível na sua conta da corretora, obviamente. E para finalizar, temos 3 opções aqui. Cancelar o dependente de entrada, não aparece mais sinal oposto. Isso voltando lá naqueles sinais de saída de ordens personalizadas, que podem ser a mercado ou pendente. Se definir pendente, eu coloquei aqui mais uma opção extra, né? Que lá a gente tinha colocado um nível de expiração. E aqui nós temos mais um recurso extra de além de se não pegar o período de expiração, mas aparece o sinal oposto. Vamos supor. Aqui, comprei para baixo, ele gerou um sinal de compra. Depois
Só que não chegou aqui. Eu botei uma distância muito grande, ele não chegou a pegar a distância. Depois o preço voltou, rompeu o outro sinal, então está gerando um novo sinal. Se eu definir essa opção, quer dizer que ele vai cancelar a ordem oposta com o momento que gerar sinal ao contrário. Pô, você tem uma ordem de compra, não foi executada. Agora está gerando sinal de venda, então ele vai excluir a ordem de compra e vai colocar de venda. Porque não vai permitir que fique as duas sobrepostas. Se você desmarcar essa opção, ele não vai cancelar a ordem oposta, mas ele também não vai colocar a nova ordem. Então tá a compra lá, gerou um sinal de venda. Ele não vai nem aparecer sinal de venda, né? A não ser que você deixe essa opção marcada, por padrão está marcada, que eu acho que é o mais indicado, mas também fica a critério de vocês. Calcular a história completa. Aí eu coloquei uma observaçãozinha aqui que solicita mais processamento. O que seria isso? Isso aqui é bem simples, não tem nada demais em relação ao operacional, tem só em termos de processamento, depende da sua máquina. Isso serve apenas para uma coisa. Aqui está o painel do robô, que é o painel básico. Nesse painel provavelmente vai ser modificado, dependendo da data que você esteja assistindo esse vídeo, algumas coisas já foram modificadas e adicionadas. Mas até então esse é o painel. Veja que ele possui saldo total. O saldo total mesmo é pertencente ao ativo e o mesmo Magic Number, né? O mesmo ID, o robô que também fica visível aqui. E às vezes, sem que ele estratégia esteja utilizando, às vezes o histórico está gigante, você bota 1 ano, 2 anos, não sei até quanto a corretora de vocês liberou o histórico de trades de vocês. Vamos dizer que você tem milhares de trades. Por padrão, eu coloco para ele procurar no máximo até o mesmo mês. Então, por isso que essa opção fica desmarcada. Significa que ele vai ler só dia, semana e mês. O saldo total ele não vai verificar. Então, essa opção que ela faz com que ele leia o saldo total. Então, ele vai exibir o saldo total aqui no painel se tiver habilitada aquela opção. Só que isso vai solicitar mais processamento sempre que houver um trade novo, né? Sempre que tiver uma nova negociação. E eu já vi que uma vez em demo, né, fazendo muitos testes, quando tem uma quantidade de trades muito grande, demora muito para ele finalizar esse processamento. E às vezes no meio do processamento ele está perdendo um monte de dados que realmente é importante, mais importante que isso. Então eu particularmente eu não gosto, mas alguns usuários queriam isso. Thiago, eu assumo risco, Thiago, tá bom. Então tá aí a opção. Ou você deixa lá ele desligado, né, que é o que eu mais recomendo, deixa desligado, deixa desmarcado mesmo. E quando você tiver a curiosidade de olhar lá no painel, se o saldo total, você vem aqui, visualização gráfica, exibir saldo total, sim. Aí ele muda para sim lá, exibe, depois você muda para não, aí já economiza mais processamento. Ou para você tanto faz, se você achar que o processamento está bom, dependendo disso, fica à vontade também. Para finalizar, nós temos só exibir indicadores ao carregar as pernas de divisa no gráfico. Isso aqui já é autoexplicativo, né? E ele, quando você insere ele no gráfico, você tem a opção de exibir ou não os indicadores, né? Se colocar ou não, ele vai continuar rodando, vai continuar fazendo a leitura dos indicadores, só que só não vai estar visível para você. Isso não vai influenciar em nada a operação do robô. Só o que muda a visibilidade. E o que é que isso muda efetivamente? Porque não querer colocar os indicadores, já que não muda nada para o robô. Não muda nada entre aspas, né? Porque obviamente solicita um pouquinho mais de recurso gráfico, mais processamento, pesa mais plataforma, depende principalmente se você esteja operando com VPS, que tem algumas limitações, e com quantidade de robô também. Então talvez seja relevante ou não. Mas não é algo muito grave de se preocupar, é algo simples, né? Só complementando, isso não tem como bloquear no backtest, né? Quando você esteja fazendo um backtest, até tem, mas ele não está habilitado isso. Então sempre no backtest, no backtest será exibido os indicadores. Isso é só mais essa parte de processamento é mais na parte quando ele está operando mesmo em conta real, né? Conta real que é quando ele vai ter uma carga de processamento maior e limitada, ao contrário do backtest, né? Que
quantidade de carga de processamento menor, controlada, em ambiente controlado e risco controlado. Já não conta real, não é bem assim, né? Então tem que ter algumas atenções a mais, certo? Uma vez feito todos os procedimentos, você clica em finalizar. Mais uma vez, a diferença do modo produção e o modo demonstração. Veja que no modo produção, no final, aparece essa página: parabéns, robô criado com sucesso, baixe o arquivo do seu robô. E lá no repositório também da Unibot, vou fechar aqui. Veja que, como eu selecionei o Keltner, ele pede para me baixar o Keltner, porque alguns indicadores não são nativos, né, da plataforma NT5. Ele precisa ser instalado. Então eu configurei o Keltner, mas baseado nesse Keltner que eu tenho disponível. Então, para ele funcionar, você pode testar o Keltner. Não sei se o outro Keltner vai ter a mesma sequência de buffer desse, né? Se tiver, pode. Ou se vocês quiserem fazer modificações, também pode, mas eu recomendo utilizar esse, né? E basta você baixar aqui, instalar na página de indicadores e utilizar normal. Então clicou aqui uma vez gerado o robô, basta clicar, ele já vai abrir na plataforma, tá aqui teste, compilar, rapidamente ele faz a compilação, ok, finalizado, já gerou o robô pronto para uso. Aí vocês testam. Veja que no final aqui você está utilizando o construtor no modo produção e ele gerou o arquivo. No modo demonstração, né, se eu for avançando rapidamente aqui para finalizar esse vídeo, vocês verão que as etapas são exatamente as mesmas que eu acabei de explicar no modo produção, não muda nada. Então, para quem ainda está só conhecendo a plataforma, que está testando aqui para se identificar com os recursos, é exatamente a mesma coisa, muda nada. A única coisa que muda é que você vai ter o arquivo, outro você não vai ter o arquivo, mas o processo de criação é exatamente idêntico. Veja a finalização igual ao outro. Quando eu clico em finalizar, pronto. A única coisa que cai nessa página de mensagens é que você precisa ir para a página dos assinantes, ser assinante, enquanto o outro já cai nessa página para você baixar o arquivo. Você vir no repositório, uma vez criados os arquivos, ele já vai aparecer aqui, né? Todos os robôs criados, o tamanho do arquivo e a data da criação, data e horário, né? Assim fica mais fácil você saber qual foi o último que você criou e controlar melhor os robôs de você. Você não pode excluir o que você não desejar. É isso. Para finalizar, eu vou voltar aqui no construtor rapidamente. Vou botar uma qualquer aqui. Vou avançar rapidamente só para mostrar a vocês um recurso que a gente passou. Eu não falei dele, não falei detalhadamente, que eu acho que também é autoexplicativo, mas eu vou fazer alguns ressalvos em relação a ele, que eu acho bem interessante. Sobre os indicadores, né? Alguns perguntam quais indicadores tem disponível. Essa é a lista. Isso vai mudar, porque eu sempre estou colocando mais indicadores, né? Estou dando preferência inicialmente para os indicadores nativos, mas eu tenho alguns indicadores particulares. Eu coloquei o Keltner Doc e não são eu criei, né? Mas não são indicadores de criação minha, assim. O conceito do indicador não é criação minha, mas o indicador foi programado por mim, esses dois, seguindo a ideia original deles, né? A ideia fiel. Mas eu também tenho os meus de criação e ideias minhas, né? Que eu também vou colocar aqui em breve, né? Dependendo da data do vídeo, para ver se já estejam ou não. Mas há também a possibilidade de... Veja, a primeira opção que é externo, que é esse externo. Esse externo é qualquer indicador. Como o nome já diz, indicador externo, ou seja, nenhum desses indicadores. E quando eu seleciono, esse indicador já pede qual a quantidade de parâmetros. Como assim a quantidade de parâmetros? Vamos supor, vou pegar aqui, se eu vir aqui no MacD, por exemplo, e jogar ele no gráfico, veja que ele tem alguns indicadores, que é EMA rápida, EMA lenta, a de sinal, o tipo de aplicação de peso, que são 1, 2, 3, 4 parâmetros. Nesse caso são 4 parâmetros, né? Então, é esses parâmetros que ele pergunta aqui quando define standard. A primeira coisa que ele quer saber é quantos parâmetros são. 4. Ok. Uma vez dito isso,
ele já cai aqui e pede para me digitar quais são os 4 parâmetros. Perceba uma coisa, esses 4 parâmetros, eles têm que ser passados na mesma ordem, né? Então, você tem que saber a ordem do indicador que você está utilizando, né? Que esse é o primeiro, esse é o segundo, geralmente ele vai assim pulando. Mas se você não conhecer, afasta aqui, né? Fica mais fácil. Se vocês não conhecerem, vocês consultam o criador, pede dicas de como utilizar em robô, ou procurem documentação, depende do indicador que você esteja utilizando, né? Cada indicador depende do criador, né? E vocês podem anexar ele aqui. Então, eles têm que estar instalados na página de indicadores, você coloca o nome deles aqui, né? Por exemplo, Kelvin, que ele vai procurar, basta digitar só o nome, do jeito que ele está gravado lá, sem extensão, só o nome mesmo, que ele vai procurar o indicador. Se ele não encontrar o indicador, vai dar erro, né? Quantidade de buffer, o que é buffer, né? Buffer é o sinal. Veja que aqui no Kelvin nós temos 3 buffers, que são os buffers, linha inferior é um buffer, linha central é outro buffer, linha superior é outro buffer. Aqui no RC é apenas um buffer, porque os níveis de sobrecompo são valores fixos, eles não são buffers, né? Em alguns indicadores são, em outros não. Então você tem que conhecer o indicador para saber o que é um buffer. E você tem que dizer quantos buffers tem. Aqui, por exemplo, se vamos supor que eu coloque em 3 buffers, janela separada, que é na hora dele carregar, janela separada, ou na mesma janela, não seria na mesma janela do gráfico. E os parâmetros são os valores dos parâmetros que tem que ser passado na ordem. E se ele for uma lista de enumerados, então se é uma lista de enumerados, se é uma lista de opções, então ele também segue uma lógica, né? 0, 1, ou seja, você vai ter que conhecer o indicador que você quer trabalhar e passar os parâmetros aqui. Sim, se digitar errado alguma coisa, provavelmente na hora de inicializar ele vai dar erro lá. Então, quando eu seleciono aqui, quantidade de buff, se for lá na configuração dos indicadores, veja que já aparece aqui, ó, externo, buff 0, buff 1, buff 2. Só é permitido até 10 buff, que é o de 0 a 9. 0 é sempre o primeiro buff, 1 é o segundo buff, por aí vai. Então, se você colocar... E qual é o número do buff de referência que eu quero? Isso aí você que tem que conhecer o indicador, né? Ou fazendo o teste mesmo, né? Geralmente os indicadores é na ordem. Quando é indicadores assim de bandas, cada linha, o que você tem que entender é que cada linha gráfica, cada linha que plota, cada linha que exibe um valor é referente a um buff, certo? E o número dele, ou testando ou perguntando ao criador, certo? Mas isso é só para complementação. Então, como eu disse, o vídeo ficou meio longo, eu vou dividir ele em partes, vou colocar temporizado e vou tentar deixar disponível para vocês poderem consultar sempre que tiverem dúvida no processo de criação do construtor. Eu espero que vocês aproveitem ao máximo e obrigado a todos.